Olá pessoal, mais um vídeo aqui do nosso canal. Lembrando que o nosso canal ele aborda conteúdos relacionados a imigrantes e principalmente imigrantes ilegais que estão aqui dentro dos Estados Unidos. Eu trabalho aqui nas ONGs e associações da Igreja Católica que acabam acolhendo e recebendo esses imigrantes, onde a grande maioria são brasileiros e estão entrando aqui nos Estados Unidos para tentar uma vida melhor. Não cabe a nós dizer se o pedido de asilo ele vai ser aprovado ou reprovado. Não cabe a nós. A gente não quer julgar a decisão de vocês, mas é importante que vocês entendam as condições legais dos Estados Unidos. É importante que vocês entendam que brasileiro não se aplica para pedido de asilo. E por mais que você tente justificar que a vida é sofrida no Brasil, enfim, a gente entende a realidade de todos, mas isso não caracteriza, isso não se aplica para você atravessar a fronteira dessa forma. Então, a gente tem vários conteúdos aqui no nosso canal. Você pode acessar aqui o nosso canal e se informar mais sobre esses tipos de assuntos. Inclusive, ajude o nosso canal, se inscreva, curta este vídeo, compartilhe e principalmente faça comentários, porque nós trazemos informações validadas por advogados de imigração para tentar ajudar vocês. E um tema que está muito em alta ainda é o bendito e o famoso Caicai. Com a entrada do governo Biden, as pessoas colocaram na cabeça que as fronteiras estavam abertas e começaram a vir, e ainda estão vindo. Só que antes, o ICE, que é a Polícia de Imigração de Fronteira aqui dos Estados Unidos, eles estavam com uma política para deixar os imigrantes ilegais atravessarem a fronteira, principalmente com crianças pequenas. Atravessavam a fronteira, ficavam presos, mas a criança não podia ficar presa, então era colocada em liberdade e a família iria responder o processo de pedido de asilo em liberdade. A gente fala em liberdade, mas na verdade é uma prisão domiciliar, porque a pessoa ela ganhava a tornozeleira ou smartphone com GPS para fazer os checkpoints e justificar que a localização dentro dos Estados Unidos. Só que, gente, entrou tanto brasileiro, nós recebemos tantas famílias de brasileiros, inclusive brasileiros que com alto padrão, nós recebemos aqui brasileiros sendo dentistas, brasileiros com graduação, advogados, enfim, políticos, vereadores, enfim, entrou muita gente e isso acabou causando um estranhamento com o ICE. E o ICE, em parceria com a Polícia Federal, começou a tentar entender o que estava acontecendo, por que muitos brasileiros estavam atravessando a fronteira e pedindo asilo. Então, a partir de agora, brasileiros dificilmente estão passando, estão ficando retidos na fronteira e sendo deportados. Nós estamos recebendo pouquíssimas famílias aqui nas nossas ONGs e associações de ajuda. E a gente vai falar para vocês o que está acontecendo. Bom, foi descoberto uma parceria da Polícia Federal com o ICE que os coiotes, gente, eles tinham manual para imigrantes. É isso mesmo. Os investigados pela Polícia Federal aí no Brasil, principalmente em Minas Gerais e Espírito Santo, são criminosos responsáveis por levarem os brasileiros de forma ilegal para os Estados Unidos. E eles faziam recomendação aos imigrantes. As mulheres elas eram orientadas a evitar roupas muito coloridas. O ideal era usar um blazer. Eles colocavam lá no manual deles: use um blazer bem bonito para não chamar a atenção das autoridades americanas. Os homens também eram aconselhados a viajar com roupa social. O grupo, gente, ele foi alvo da operação conhecida como Operação Cristo Rey, que é deflagrada pela Polícia Federal no mês agora passado, de março. Foram emitidos mandados de busca e apreensão que foram cumpridas no Espírito Santo e em Minas Gerais. O principal investigado, gente, ele teve de entregar o passaporte aos policiais e também foi arbitrado fiança no valor de 50 salários mínimos. Lembrando que 50 salários mínimos
não chega nem perto da riqueza que esse pessoal levantou aí no Brasil, porque eles cobravam em média aí, né, entre 18 a 25 mil dólares. As apurações elas tiveram início no ano passado. Foi quando o ICE começou a desconfiar por que está entrando tanto brasileiro, e a Polícia Federal lá recebeu a notícia de que haveria uma agência de viagens no município de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, atuando como intermediária entre interessados em imigrar para os Estados Unidos. Então, existiam coiotes que atravessariam ilegalmente essas pessoas na fronteira do México. O preço cobrado pelo trabalho, foi como a gente comentou, varia aí até 25 mil dólares. Isso mesmo, gente, um valor de 25 mil dólares. Os valores eles cobriam todo o processo de movimentação migratória, incluindo a confecção e retirada de passaporte em São Paulo ou no Rio de Janeiro, passagens com embarque a partir dos estados, né, de São Paulo e Rio de Janeiro, e chegada aos Estados Unidos sem sobressaltos alfandegários. Ou seja, os contratos eles eram celebrados entre a agência de turismo e os interessados, eles traziam os símbolos da Polícia Federal. Lembrando que essa documentação é uma documentação que não é validada pela Polícia Federal aí no Brasil. No curso da apuração preliminar, houve a cooperação dos policiais do Espírito Santo com a Polícia Federal em parceria com a Polícia do México e a Polícia também dos Estados Unidos no Texas, com a unidade de inteligência que é a USA Border Patrol, além do ICE, que é muito conhecido. Os investigadores, gente, eles ressaltam que foram realizadas várias diligências, incluindo a coleta de dados de interesse para a investigação, tais como valores cobrados, pessoas envolvidas no exterior, locais de embarque e permanência para migrantes e estratégias para entrada ilegal no país norte-americano, aqui nos Estados Unidos. Então, a rede ela é muito bem estruturada. Eles possuem representantes, né? Os coiotes possuem representantes em todos os pontos onde essa pessoa que contrata o serviço ela vai sendo orientada. Então, ela vai sendo deslocada, ela vai sendo passada para o próximo. No Brasil tem aí orienta no Rio de Janeiro ou São Paulo, pega o voo até a Cidade do México. Na Cidade do México tem uma outra pessoa que vai receber esse imigrante, que vai deslocar o imigrante ali dentro do México para ficar escondido nessas pequenas casas. São casas assim, bem precárias, porque são casas da região ali de fronteira. A gente tem vídeo aqui no canal falando sobre essas residências e quão perigosas são essas residências. Então, a operação ela é chamada de Cristo Rei, por quê? Porque o nome da operação é uma alusão ao Monte Cristo Rei, que interrompe o curso do muro que separa os Estados Unidos do México, na cidade de fronteira de El Paso, no Texas. Então, em El Paso, no Texas, tem um trecho da fronteira que não tem muro, porque aquela região ali é de propriedade da Igreja Católica, e a igreja não permitiu que o muro fosse instalado sobre o local. Então, em razão disso, o lugar é muito explorado pelos coiotes, que operam no deserto, porque já que não tem muro, a travessia ela acaba se tornando mais fácil. A Polícia Federal, ela alerta, aqui a gente tem uma imagem para vocês da alusão ao Monte Cristo Rei, é essa área aqui que não tem muro, tem uma área aqui embaixo desse monte que não tem muro, tá? E então os coiotes eles fazem uso dessa região para atravessar de forma mais fácil. Então a Polícia Federal alerta que, apesar da mudança no governo americano com a eleição do presidente Joe Biden, as regras migratórias elas não foram flexibilizadas. A travessia ilegal pela fronteira mexicana, além de cara, é perigosa e traz risco a numerosas pessoas. Lembrando que isso é um crime federal dentro dos Estados Unidos, quando o pedido de asilo não se caracteriza como um pedido aplicável.
Ou seja, a maioria dos brasileiros, eles atravessam, iniciam um processo de pedido de asilo, mas quando esse pedido de asilo é negado, você fica marcado como uma pessoa que cometeu um crime federal dentro dos Estados Unidos. Além disso, as organizações criminosas dedicadas a essa atividade não têm nada a perder. Há inúmeros relatos de agressão, estupros, furtos e até mesmo abandono dessas pessoas no deserto americano por esses coiotes. Porque como é que eles fazem? Basicamente, eles cobram 50% do valor em reais e os outros 50% eles parcelam em dólar. Ou seja, eles já receberam metade do valor no Brasil. Se você morre, se você é sequestrado, se você sofre alguma consequência, para eles é indiferente. E principalmente já na cidade de fronteira, que o coiote que está te orientando, ele não tem vínculo nenhum com você. Lá na cidade do interior, quem vai te indicar vai ser um conhecido, um vizinho, um amigo. Ó, vai com fulano, vai com ciclano. Só que esse amigo ciclano, ele não te acompanha a viagem toda. Ele vai te empurrando para outros coiotes. E quando chega no México, são coiotes mexicanos que nem te conhecem e não estão nem aí para sua vida. Ou seja, se você morrer, para eles é indiferente, porque metade do valor já foi pago lá no Brasil para sustentar esse sistema de máfia que acaba sendo tráfico de pessoas. Então, teve aquele caso conhecido da brasileira, só que existem outras situações, outros casos que a mídia brasileira não revela, porque muitas das vezes o corpo não foi encontrado. Então, fica aí o alerta para vocês, tá bom? A gente já tem falado sobre essas situações. É importante que vocês orientem quem pensa em fazer essa travessia de fronteira para que não façam. Tentem o visto. Por mais que seja difícil, por mais que você ache impossível, tem pessoas que nem tentam o visto e já começam a pensar em pagar coiote. Tente o visto antes de colocar essa sua ideia na cabeça de atravessar a fronteira de forma ilegal, tá ok? Um abraço para você e até a nossa próxima aula informativa aqui sobre a região de fronteira México-Estados Unidos, onde os imigrantes ilegais, principalmente brasileiros, estão atravessando a fronteira.